Olá amigos, tudo bem? Eduardo Almeida de volta com vocês no Mundo do Autoconhecimento para mais um vídeo interessante sobre a psicologia cognitiva e principalmente a psicologia social. A psicologia que trata o comportamento de massa, o comportamento da sociedade em que estamos vivendo. Amados, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre maniqueísmo, que é um modelo mental que está muito frequente na nossa sociedade e que vem criando verdadeiras dificuldades da comunicação interpessoal nas empresas, nas famílias e nos governos principalmente. Então quando a gente começa a entender o que é maniqueísmo, que está na base de tudo que a gente está vivendo, você deve ter percebido que a sociedade se polarizou entre extremos. Hoje em dia tudo que se fala magoa, tudo que se fala tem uma intenção política, não se pode falar mais sobre nada, nem sobre alimentação se pode falar sem que isso tenha um viés político. E para entender essa questão e essa força manipuladora, nós temos que entender o que é essa dicotomia que se criou, essa divisão que vem por meio do maniqueísmo. Maniqueísmo é uma forma de pensar que surge dentro da sociedade ocidental, lá no século III, com Maniqueu, que foi um filósofo, um místico lá na Pérsia, que juntou várias coisas do zoroastrismo, do budismo, do cristianismo, criando um conceito que até então não era comum ao cristianismo. Quando você vê essa ideia, essa imagem, por exemplo, tão comum do demônio hoje em dia, Deus contra o diabo, isso não era comum no cristianismo primitivo. Até porque o ensinamento de Cristo, por mais que tenha lá, se você for cristão, tenha lá no cristianismo aquela cena dele com o diabo no deserto, a figura de Satanás não é tão frequente no cristianismo, ela era muito pouco usada. A questão era sobre o amor, sobre os ensinamentos de Cristo baseados no amor. Mas esse ensinamento desse rapaz que foi queimado, por sinal, no final ele foi considerado um herege, foi queimado, foi crucificado, perdão. Ele trouxe para o pensamento místico ocidental o conceito, que vem do zoroastrismo, do bem contra o mal. Então, nesse trabalho que ele fez do Mani, ele cria o conceito de forças antagônicas em eterno combate. Então tem o bem e tem o mal. E se você não faz parte do bem, lutando contra o mal, você faz parte do mal. E aí a gente começa a pegar um pouquinho desse conceito e traz para Roma, e o cristianismo bebe muito nessa fonte, criando esse conceito de Deus contra o diabo. E até teologicamente falando, não é o assunto do nosso vídeo, não é o assunto que eu falo aqui, mas essa ideia é muito equivocada. Por quê? Porque se você pensar que Deus, por exemplo, no conceito cristão é onisciente, onipresente, onipotente, não faz sentido que exista uma força antagônica capaz de sobreviver sem a anuência dele. Ah, mas tem um livre-arbítrio. Mas tudo bem, calma lá. Isso não diz respeito à existência de um ser que é plenamente mau e luta contra Deus. Se Deus é onipotente, na ótica cristã, então não faria sentido existir um ser que existiria sem a consciência e o desejo de Deus. Então aqui tem uma falta de lógica teológica nesse argumento. Mas fugindo desse assunto, que não é o assunto do nosso vídeo, é só para clarificar para vocês, esse pensamento, ele criou um conceito muito importante de que nós somos o bem e tem o mal lutando contra a gente. E a partir disso a gente começa a entender que nós fazemos parte do exército do bem. E por que isso é tão sério? Porque esse pensamento maniqueísta, ele permeou toda a filosofia, principalmente a sociologia, recebeu muita influência disso. Quando você pega a sociologia, só para vocês saberem, eu estava estudando agora recentemente de novo mais sociologia, porque eu nunca me dei muito bem com essa matéria e resolvi estudá-la para entender por que do meu desconforto com sociologia. Eu estudo muito filosofia e psicologia. E aí foi muito claro. Analisando sobre a ótica maniqueísta da sociologia, todas as escolas da sociologia, elas se baseiam num conceito maniqueísta de eles contra nós, os opressores contra os oprimidos, os negros, brancos contra os negros, os ricos contra os pobres. Então a maior parte das escolas da sociologia se fundamenta num conceito de filosofia aplicada à prática da transformação social, visando transformar as forças oprimidas e as forças opressoras, entender quem são e como transformar isso, fazendo os oprimidos se sobrelevarem aos opressores. E isso é muito complexo, porque a gente começou a ver na questão política, em toda a questão ideológica, esse conceito no qual existem eles que não enxergam a verdade e nós que enxergamos a verdade. E isso cria um processo chamado metanarrativa, que Jean Lyotard começou a perceber que é uma tendência, um filósofo muito importante francês, começou a perceber que contemporâneo, percebeu que existia uma tendência a nós acreditarmos em metanarrativas. O que é a metanarrativa? Metanarrativa é uma narrativa que tem toda a verdade contida, no qual existimos nós,
o proletariado, eles os burgueses, como existiam antes eles os nobres e o clero, que foram derrotados pelos burgueses, agora nós, o proletariado, derrotaríamos os burgueses, e é sempre assim, nós os oprimidos, eles os opressores, eles que não têm nenhum mérito, nós que temos todo o mérito, que agora vamos tomar o poder. A partir desse conceito, dessa metanarrativa, que é uma tentativa de tirar todo o mérito na outra narrativa, para ficar mais claro. Então, quando eu olho o socialismo, por exemplo, eu vou olhar o socialismo, se eu sou de capitalista, eu não vou conseguir ver nenhum mérito no pensamento socialista, o que é um absurdo, que tem coisas muito boas. Quando eu vou olhar o capitalismo e eu sou socialista, eu não vou ver nada de positivo no capitalismo, o que é um absurdo, porque tem coisas muito boas. Se eu escolho ter, por exemplo, uma postura vegana, e eu vou praticar o veganismo, que é um tipo de doutrina que fala sobre política, que fala sobre não exploração animal, não comer carne, não usar nada que explore os animais, que tem uma beleza maravilhosa, tem um princípio incrível por trás, que é justamente não causar o mal a seres viventes. É muito bonito. Mas, via de regra, muitas pessoas que são adeptas da doutrina vegana têm a tendência de tratar toda pessoa que come carne, que usa couro, ou usa qualquer coisa de derivado animal, como um monstro insensível. A partir daqui, se coloca como pleno detentor do bem, maniqueísmo, contra aqueles que são ignorantes, praticantes do mal. Toda vez que você divide o mundo entre eles que são o mal e nós que somos o bem, você está sendo vitimado por um pensamento maniqueísta. Qual é o problema do pensamento maniqueísta? Primeiro de tudo, que ele é parcial. Não existe, quando a gente olha lá a filosofia oriental, o Yin e Yang, o Tao, o símbolo Tao, já se falava há 3.500 anos atrás que dentro do preto tem o branco, na sombra tem a luz e na luz tem a sombra. Aí vem uma diferença do pensamento oriental. Ele não trabalha com uma visão maniqueísta, ele entende que o ser humano pode ser totalmente bom ou totalmente mal, não. Nós temos características, nuances em nós que permeiam essas duas condições. Então, existe um lado totalmente certo, um lado totalmente errado? Não. Os dois lados têm virtudes e defeitos. E quando a gente não consegue entender isso, analisar o pensamento, só porque estamos presos a um viés maniqueísta, a gente não consegue dialogar, a gente não consegue compreender os méritos que existem no outro pensamento. Portanto, nosso diálogo não é um diálogo, é um monólogo. A gente é fechado às nossas verdades e quando a gente vai ter uma conversa com o outro, não estamos indo conversar, estamos indo defender nossa visão de mundo, que é absoluta e verdadeira, e atacar a visão do outro, que é totalmente errada. Então, se a gente tiver que pensar hoje qual é um dos grandes problemas que nós estamos vendo no nosso mundo atual, é o maniqueísmo. O maniqueísmo que vem emburrecendo emocionalmente a humanidade, tratando os seres humanos como inimigos irreconciliáveis. Se a gente for falar de política em qualquer rede hoje, você vai ter problema. Se você for falar de alimentação, se você for falar de sexualidade, estamos falando agora sobre sexualidade. Se você falar sobre qualquer pessoa que tem uma opção sexual diversa, que seja, ou como acabou de acontecer, uma pessoa que é transgênero, e você falar qualquer coisa, você vai ser atacado por pessoas que são radicais e extremadas. Qualquer coisa, mesmo que você diga, puxa, eu simpatizo. Não, mas quem é você para simpatizar? Você não pode falar, você não é transgênero, você não tem legitimidade, você não tem lugar de fala. Então hoje o maniqueísmo, ele dividiu o mundo entre aqueles que têm a verdade, que podem falar, e aqueles que têm que se calar, que são ignorantes e que têm que ser atacados. Hoje a gente vê muitas pessoas com esse olhar, principalmente na esquerda e na direita também, nos extremados, dizendo assim, não dá para conversar com um fascista, não dá para conversar com um comunista, temos que atacá-los ativamente. E isso, é claro, é uma massa de manobra fantástica para quem está manobrando você, porque enquanto você se comportar de maneira fechada e obtusa, enquanto você achar que o nosso grupo, os nossos líderes viram a verdade, são redimidos, são maravilhosos, são incríveis porque eles são além de qualquer regra normal, não são seres humanos, são semideuses, você vai ser apenas massa de manobra. Hoje a sociedade se dividiu politicamente em pessoas que acreditam que Lenin e Stalin viram toda a verdade, são semideuses que têm toda a verdade, que todo o Capital, no livro Capital tem toda a verdade do mundo, e pessoas que acham que Olavo de Carvalho e Adam Smith têm toda a verdade do mundo. Ou seja, duas pessoas, dois grupos que não conseguem entender que no que foi pensado nesses extremos existe um centro. E onde é que está o centro? No equilíbrio entre as duas formas de pensar. Enquanto a gente não aprender a encontrar o caminho do meio, enquanto a gente não aprender a entender que para toda verdade existe um contraponto, para toda tese existe uma antítese, que a gente chama de pensamento dialético, no qual você tem hipóteses que são a sua forma de pensar. São hipóteses. Essas hipóteses normalmente são baseadas em sentir, pensar e achar. Você acha, pensa e sente. Então, quando você consegue estruturar essa hipótese com mais fundamentos, com mais teorias,
ela se torna uma tese. A partir do que você consegue estruturar essa tese, ela vai virar a sua verdade, o seu momento, a sua ideia que tem fundamento. Então você joga para o mercado, para as pessoas, para debater, vendo antíteses, senão você está uma verdade fechada absoluta, que certamente é muito limitada. A partir do momento que você tem antítese de outro ponto de vista, se você for emocionalmente inteligente, se você tiver dialética na sua forma de pensar, se você não for uma pessoa com visão maniqueísta, você vai ouvir e escutar o que eu estou dizendo para reformular as suas próprias crenças, por dizer, faz muito sentido, a partir disso eu me torno mais inteligente e você, porque nós chegamos à síntese. Mas será que nós estamos desenvolvendo pensamento sintético, ou pensamento estratégico, ou pensamento emocionalmente inteligente na sociedade? Certamente que não. E é para isso que existe o REC. Se faz sentido para você o que estou colocando, então venha ser um agente REC, venha transformar o mundo que estamos vivendo num lugar melhor por meio de pessoas melhores, ensinando o pensamento dialético para que nós possamos ter mais inteligência emocional, possamos saber quem somos, termos independência e compreensão da nossa identidade para não sermos manipulados e assim podemos criar diálogo. Diálogo são duas ideias, dois logos, no qual nós nos tornamos seres humanos melhores, onde nós construímos famílias, sociedades, empresas, governos melhores. Já para pensar que mundo maravilhoso que seria se todo mundo soubesse dialogar, em vez de tentar derrotar o outro, tentar junto com o outro construir o saber? Nós acreditamos nesse mundo e você é nosso convidado a participar dele. Se você gostou desse conteúdo, é claro, dá teu like, encaminha para pessoas que talvez estejam com um pensamento um tanto quanto maniqueísta, para que a gente possa, e tomara que não seja você, para que a gente possa começar a compreender que somente o diálogo constrói. Não existe verdade absoluta, o que existe são formas de ver a vida que trazem benefícios e às vezes algumas sombras. Quer ter uma vida mais incrível, quer ter uma vida emocionalmente inteligente? Vem pro REC e vamos junto fazer a diferença.